Então vamos lá começar fazendo a próxima página, né? Então a gente pode criar aqui, a gente pode copiar essa página de detalhes aqui, Ctrl C, Ctrl V, renomear, vamos colocar carrinho.html, aí aqui a gente pode mudar aqui o título para carrinho, né? Nossa nova página, vamos criar aqui no roteamento, lá no nosso roots, vamos criar mais uma rota para rota de carrinho, né? Vamos criar aqui mais uma rota, então, ó, do carrinho. Aqui carrinho e vai para carrinho, certo? Beleza, aqui o carrinho também, o menu principal também tem que sumir. Na verdade, a gente pode até fazer aqui, quando clica nessa sacolinha, né, ir para a parte de carrinho. Mas para a gente ver isso funcionando, a gente pode ir lá na nossa index e mudar aqui o roteamento para ir para carrinho agora, né? Aí, essa é a página de carrinho, tá igual a porque a gente copiou lá de detalhes, né? E agora na index a gente vai precisar fazer mais uma referência aqui na index.html para o CSS da página carrinho. A gente vai criar aqui. Então, vamos aqui no CSS criar carrinho.css, certo? Então, eu vou pegar aqui as nossas cores que a gente tem padrão, né? Copiar aqui, colocar lá no começo aqui do nosso carrinho. E vamos começar os nossos trabalhos. Deixa eu ir fechando essas outras coisas aqui, só para ficar mais tudo organizado, né? Então, aqui no carrinho, a gente olhar aqui na imagem, ó, a gente tem um botão aquele de voltar, igual a gente tinha aqui nesse do meio do detalhes, mas daí aqui tá diferente, que aqui tá no meio, tá um texto, né, meu carrinho, o carrinho, e no canto lá um botãozinho com 3 pontinhos, certo? Então tá um pouquinho diferente do que a gente tem nesse outro aqui. Então a gente pode fazer da seguinte forma, a gente pode ir lá no nosso carrinho.html, a gente pode, vamos apagar tudo que tem aqui dentro desse, vamos apagar tudo que tem aqui, na verdade a gente não vai reaproveitar nada desse padrão aqui, ó. Deixa tudo zeradinho, só o botão lá embaixo que depois a gente vai ter o pagar, a gente ajeita lá certinho, certo? Então vamos apagar o que a gente tem aqui. A gente tem o toolbar, vamos fazer aqui em cima um navbar, ó. Então aqui a gente pode fazer uma div com uma classe que eu vou chamar de navTop cart de carrinho, certo? Aqui a gente vai colocar um link, um href, apontando por enquanto para lugar nenhum. Aqui vai ser, na verdade, um voltar, então a gente pode usar aqui uma classe de ícone que vai ser rearrow. A gente pode pegar lá do detalhes, lá, ó, o botãozinho de voltar aqui, ó. Na verdade, a gente pode copiar meio esses três aqui, colocar, depois a gente ajeita. Ó lá, tem os 3 botões aqui, né? Mas o do meio não vai ser um link, esse do meio vai ser, vamos colocar um negrito, strong aqui, e aqui a gente vai colocar carrinho, e a gente pode colocar um ícone de carrinho aqui, vou pegar lá do remix, aqui a gente pode colocar shopping, pegar um item de carrinho aqui, ó, pegar esse shopping cart aqui, carrinho, o ícone, e lá no canto vai ser 3 pontinhos, né? Esses 3 pontinhos, o ícone é more, deixa eu ver, more, aqui ó, vai ser esse aqui ó, more. Então a gente pode copiar esse aqui, more fill. Aqui vai ser os 3 pontinhos. Beleza? Então a gente tem o voltar, o carrinho e os 3 pontinhos. Agora vamos fazer esse nosso navTop cart aqui e fazer a estilização dele, né? Então a gente pode fazer aqui navTop cart, e aqui a gente vai colocar que ele vai ter o display flex. Vamos colocar que ele vai ter 100% da largura da tela. Vamos colocar que ele vai ter o justify content como space between, que vai ficar um em cada canto. Ó, já vai dar aquela formatação que a gente quer, né? O background dele vai ser a variável branco. Aí vamos colocar aqui um padding de 10 pixels
em cima e embaixo, 0 pixels à esquerda e à direita. Beleza. E aí agora a gente vai fazer os botões. Então a gente faz o navcart, navtop.cart A, né, os links. Aí a gente pode colocar que o display vai ser flex, align items center, justify content center, ficar tudo centralizadinho. A largura vai ser de 40 pixels, para ser o mesmo padrão lá do detalhes, né, o height 40 pixels. Aí a gente pode colocar que a borda vai ser de 1 pixel sólida, aí gelo. Ó, e aí border radius 50% para ficar redondinho. Show de bola, né? E a cor color, vamos fazer preto, para ficar com os ícones escuros, certo? Beleza. Aqui a gente ficou faltando o Align Item Center, ó. Tá vendo que tá desalinhado aqui, ó? Align Item Center, que é para alinhar no sentido assim, né? Beleza. Show de bola. E aí a gente pode fazer aquele esquema que a gente aprendeu até, né? Para modificar só um item determinado, a gente pode pegar aqui o nosso seletor e usar aqui o First Shield, né? First Shield para afetar só o primeiro. Então o primeiro a gente vai fazer uma margem left de 20 pixels para afastar um pouquinho aqui, ó, dessa pontinha. E o last shield a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o outro lado, né? Margin right, aqui o last shield 20 pixels para ele ficar um pouquinho mais para dentro. Legal? Show de bola. Então a nossa parte de cima aqui tá feita, né? A parte do carrinho. Agora a gente vai fazer a parte propriamente dita da nossa listagem aqui, né? Nessa parte aqui a gente vai precisar fazer uma área geral que vai ser alimentada e aí cada um dos itens, e dentro desses itens a gente ainda vai ter subdivisões. A gente vai ter a divisão aqui do lado que vai ter a imagem, depois do lado onde a gente vai ter o conteúdo de texto e cada linha dentro, né? Então a gente vai ter que fazer bem divididinho essa parte aí para ficar certo. Então vamos voltar lá no nosso carrinho. E agora que a gente já fez a parte do topo, a gente tem também aqui o toolbar, que depois a gente ajeita. Vamos para o page content, que é a parte do miolo aqui, né? Do que realmente vai ficar dentro do carrinho aqui. Então vamos criar uma div aqui com um ID, na verdade, que a gente vai chamar de lista carrinho. Que vai ser tudo que vai ter dentro aqui do nosso carrinho. Aqui dentro é onde a gente vai colocar as coisas, certo? Então esse lista carrinho vai ter o display do tipo flex. A gente vai fazer que o flex flow dele vai ser em coluna. A gente vai querer que pegue a área total com invólucro wrap. A gente vai fazer uma margem do topo de 20 pixels para afastar um pouquinho da área de cima e um padding bottom de 280 pixels. Esse padding vai ser para dar um afastamento lá embaixo, para a gente compensar aqui o tab bar que acaba tampando, né? A gente está usando o padding para não ter que dar BR, que nem a gente fez lá antes na parte da página inicial, né? Beleza, vamos fazer então agora a parte de dentro, cada um dos itens aqui, né? Então a gente vai fazer assim, ó. Então dentro de lista carrinho vamos fazer um item, né? A gente pode colocar até aqui um comentário, ó, item do carrinho. Para a gente saber do que se trata esse elemento aqui. Então a gente vai fazer uma div aqui com uma classe item carrinho. Aí dentro desse item carrinho a gente vai ter a área da imagem, então a gente vai fazer uma div com a classe área img. E aqui dentro vai ser onde vai ficar a imagem. Então a gente pode colocar aqui img, src, img default, que a gente pode colocar a caixinha, né? Depois a gente ajeita isso daqui. Aí a gente vai ter, além da área da imagem, a gente vai ter a área de detalhes. Então a gente pode fazer uma div class área details. E dentro dessa daqui a gente vai separar ainda em algumas partes. Então só para você entender, a área da imagem é essa área aqui,
certo? A área details é essa área aqui. Aí a gente vai fazer o superior, o meio e a parte de baixo, que vai estar dentro dessa área details aqui, entendeu? Para a gente fazer uma fatiação, vamos dizer assim, do conteúdo ali dentro. Então a gente pode fazer aqui uma div com a classe sup, de área superior, que vai ser essa parte aqui, ó, onde vai ter o título, o fechar e aqui uma característica do produto, certo? Aí nós vamos fazer depois uma parte do meio, então a gente pode fazer uma div com a classe que a gente pode colocar aqui, chamar de middle, de meio, né? Onde a gente vai ter ali o miolo. E a gente vai ter uma última aqui, uma última div, que a gente pode chamar aqui de preço traço quantidade, vai ser a parte de baixo, né? Onde vai ficar os itens da parte de baixo aqui. Essa aqui, onde vai ficar o preço e o contador, certo? Então, na parte de cima aqui, na parte superior, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos colocar, então, um spam. Esse spam vai ser o nome do produto. Então, aqui a gente pode colocar assim, ó, Xbox Series X, né? E do lado nós vamos ter um link, né? A href, apontando para lugar nenhum. E aqui a gente vai colocar aqui o nosso ícone de delete, né? Então a gente pode colocar iclass mdi close. Na verdade é um fechar, é um xzinho, né? Certo? Por enquanto tá tudo uma bagunça. Na verdade a gente já poderia ir organizando essas áreas aqui para a área de imagem e a área de detalhes, já para ele ficar organizado, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no nosso lista carrinho. Então a gente pode fazer aqui o img, fazer o item, primeiro o item carrinho, né? Deixa eu ver aqui, carrinho. Isso, a gente fez o lista carrinho, agora a gente tem que fazer o item carrinho, certo? Então item carrinho. E aqui a gente vai passar os atributos dele. A gente vai falar que ele vai ter o display como sendo flex. A gente vai alinhar os itens tudo ao centro. A largura dele vai ser de 90%, certo? E a altura vai ser de 120 pixels. A gente pode colocar aqui um background blue só para você ver a área que ele vai pegar, ó. Então, tá pegando essa área aqui, né? Para ele ficar centralizado, a gente pode dar um margem alto. Beleza. E border, a gente pode colocar a borda embaixo, border bottom, 1 pixel solid. E aqui a gente vai usar o gelo para fazer uma divisóriazinha embaixo, certo? Então, isso aqui era só para a gente ver a área, né? Essa imagem, pessoal, ela tá assim muito grande porque a gente não especificou o tamanho dela ainda, né? Então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer a área ali das imagens, então era área img. Nós vamos dizer que ela vai ter um flex de 30%, então 30% da área a gente vai pegar para a imagem, o restante 70% vai ser para o texto, tá? Então a gente vai colocar que a altura dela vai ser de 100%. Vamos colocar que o display dela também vai ser flex para a gente poder fazer os alinhamentos, alinhar os itens ao centro, justificar o conteúdo ao centro também. Vamos colocar que o background vai ser o gelo. Var gelo. Ó, a área onde vai ficar a imagem. Ainda ela está muito esticada porque a gente tem uma imagem muito gigante ali dentro. Mas já vamos ajeitar isso. Border radius de 20 pixels. Beleza, ficou a areazinha dela ali. Agora a gente vai ajeitar a imagem fazendo um área img, né? Para a gente determinar que o tamanho máximo dessa imagem, o max width dela, vai ser de 120 pixels. Ó lá, aí já vai enquadrar ali dentro. E a altura vai ser de 120 pixels. E a gente vai colocar um object fit aqui, contain, que é para ele sempre conter ali dentro o item, certo? Agora, a gente vai ter que especificar o tamanho da área aqui do área details, né? Que é essa área aqui. Porque aqui, por enquanto, esse aqui tá
bem maior do que a outra área, porque a gente não determinou o tamanho do área details aqui, né? Então a gente vai fazer isso agora. A área details, a gente vai dizer que ela vai ter um flex de 70%. Olha lá que legal. Aí já organizou, porque daí a gente determinou aqui que 30% é para imagem, o restante do área details é 70%, certo? Então a gente vai colocar aqui que vai ter um display também tipo flex. A gente vai justificar o conteúdo ao centro. E a gente vai fazer aqui um flex flow dele sendo em coluna. Então, column wrap. A gente vai ter vários itens empilhados, certo? E a altura, o height, vai ser de 100%. Beleza. Agora vamos ajeitar essa parte aqui, ó, da linha superior, né, que é essa parte aqui, né, onde a gente tem o título e o xizinho, esse sup aqui, a gente vai precisar ajeitar isso aqui. Então, vamos lá. Então, sup na parte superior, o que a gente vai querer? A gente vai querer que ele tenha o edit largura de 100%. Só para a gente ver isso aqui, vamos dar um background. Vamos colocar aqui um head, só para a gente ver, ó, já pegou 100%, beleza. Vamos colocar que o display vai ser flex. O display vai ser flex, a gente vai fazer um flex flow de linha, row wrap, ou melhor, no wrap, que a gente não quer involucrar isso aqui, vai ficar tudo na mesma linha certinho. O align items vai ser center e o justify content vai ser space between, para a gente jogar o X lá para o outro lado. Ó lá. Beleza, show de bola. Então já ficou lá certinho o item. A gente vai colocar uma classe agora aqui, ó, nesse nosso nome do produto. Então a gente vai colocar name prod aqui, uma classe name prod. Vamos fazer esse name prod. Vamos colocar que ele vai ter um font weight mais grosso, 600. Vou colocar mais um negritinho assim, font size de 20 pixels, um margin left de 15 pixels, o tamanho máximo dele, max width, vai ser de 220 pixels, porque a gente vai especificar um tamanho máximo para esse nome que vai aparecer aqui. A gente já vai ver um esquema aqui, ó, quer ver? Ó, se eu colocar uma border, um px solid black, para vocês entenderem, a gente vai especificar um tamanho máximo que isso aqui pode ter, conforme o tanto de palavras que a gente tiver dentro do nosso carrinho aqui. Por exemplo, se eu fosse Xbox X da Silva Sauro do Além e Avante. Olha só. Aí tá vendo que ele está tendo essa quebra? O que a gente vai querer, na verdade, é que isso aqui fique uma linha contínua, que vai até lá, ó, até lá no outro canto, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dizer que a gente vai querer que o white space seja no wrap. Dessa forma, ó, ele vai ficar tudo na mesma linha. Só que olha a área, tá vendo a área onde a gente tem a borda? É a área que a gente disse que é o tamanho máximo que ele vai poder ter dentro aqui do nosso componente, certo? Que a gente determinou aqui que é 220 pixels. Dá até para ser um pouquinho mais, dá para ser um 240 mais ou menos, ó, dá para ser um pouquinho 250 ainda vai, ó. Beleza? Aí a gente vai ter que limitar essa área onde vai ficar o texto se a palavra for muito longa, certo? Pelo menos nesse tamanho de tela. Depois a gente pode usar uma media query, né, para expandir para telas maiores e não ter esse problema. A gente vai fazer um overflow aqui, ó, para ele não mostrar, um overflow hidden, para ele fazer o corte ali, ó, cortou. E aí a gente vai usar o text overflow elipses para ele botar os 3 pontinhos, né? Olha lá, aí ele limita a área onde vai ficar ali escritas as coisas, né? Essa borda aqui a gente estava usando só para a gente visualizar o tamanho, certo? Isso, claro, para itens aí muito gigantes, né? Então a gente deixar aqui o Xbox Series X vai aparecer assim numa boa. Aí vamos fazer agora o de deletar aqui, né? Esse nosso botão, a gente pode colocar class delete item.
Aí vamos fazer o nosso delete item. A gente pode colocar aqui o font size, que vamos aumentar o tamanhozinho da fonte dele, vai ser 18 pixels, para ele ficar maiorzinho. Vamos colocar aqui que a cor dele, color, vai ser, a gente pode colocar aqui uma cor especial, ó, 9E, 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 que é um cinzinha. E vamos colocar uma margem da direita, margem right, de 10 pixels, para ele ficar um pouquinho mais para dentro. Beleza? Agora, voltando lá no nosso HTML, aqui no meio a gente pode colocar um span, que vai ser aqui o item, né? Tipo assim, uma característica do item, por exemplo, 1 terabyte, né? Olha lá, 1 TB. Aí a gente pode colocar aqui a classe, ó, middle, que seria o meio, né? O miolo ali, span. Vamos colocar aqui a cor, color vai ser gray, cor cinza, e a margem left dele vai ser de 15 pixels, para ele ficar na mesma entrada do outro aqui, né, que a gente também tinha colocado, ó, o nome do produto, a gente tinha feito uma margem left de 15 também. E aí agora a gente vai fazer lá a parte de preço, quantidade, né? A parte de preço, quantidade vai ser essa parte de baixo, onde a gente vai ter que colocar, ó, conforme aqui a imagem, ó, vai ter que ser uma areazinha com o preço e uma área com esses botões de menos e um campinho para a gente colocar aqui. Vai ter um número e um botão de mais, certo? Então vamos fazer essa parte aqui do preço quantidade aqui. A gente vai colocar aqui então, primeira coisa, um preço, né? Então vamos colocar um span. Eu vou colocar aqui um valor qualquer, 99.500, olha o valor do bagulho. E aí a gente pode fazer uma div aqui com uma classe que a gente pode chamar de count, que é o contador. E dentro a gente vai ter primeiro um link, vamos apontar para lugar nenhum, né? Vai ter a classe, vai ter um menos, vai ser um botão de menos. A gente vai ter um outro que vai ser um botão de mais, então aqui a gente pode colocar classe minus. Que outra a gente pode fazer plus, então menos e mais, e no meio disso daqui a gente vai ter um campo input do type text, que vai começar com o valor em 1 por padrão, foi até lá para o canto, né? E a gente pode colocar aqui uma classe nele, e a gente pode chamar de QTD item, que é a quantidade do item, certo? Beleza, então a gente sumiu os nossos botões lá, mas nós já vamos ajeitar isso aí. Então lá no preço quantidade, nós vamos fazer o seguinte, a largura dele, o width vai ser de 100%. Para a gente enxergar isso, a gente pode colocar aqui um background blue, para a gente ver a área, né? E que a gente vai colocar um display como sendo flex. Podemos colocar o align items center, o justify content space between e vamos deixar tudo isso em linha. Vamos usar um flex flow row no wrap, não quebrar a linha. E agora vamos determinar os tamanhos aqui, ó, desses itens aqui. Então a gente tem um span, que vai ser aqui onde a gente vai querer que tenha o número, e a gente tem um count, que é o contador que a gente vai querer que fique no outro canto, né? Então a gente pode fazer da seguinte forma isso daqui. O nosso preço quantidade span, que é onde a gente tem ali o valor, a gente vai querer que tenha um flex de 50%. E o display dele também vai ser flex. A gente vai alinhar os itens ao centro. E o justify content dele vai ser flex start, para começar do começo mesmo, né? E a gente vai ter o nosso preço quantidade div, né? Que, deixa eu ver aqui, que a gente chamou de count, né? Vou chamar de count. Vai ter um flex de 50% também. Vai ter um display do tipo flex.
vai ter um align items como sendo center e um justify content como sendo flex start. Beleza? Aí já ficou organizado ali os nossos itenzinhos, né? A gente pode tirar esse background blue que a gente estava vendo. Por que ele estava lá no canto, pessoal, sumido? Porque a gente não tinha especificado os tamanhos corretamente aqui do flex e também a área que eles iam ter. Então ele acaba pulando para lá. Uma vez que a gente colocou os alinhamentos de tamanho certos, aí eles já se ajustam aqui certinho para nós, né? Então nós temos aqui o preço, nós já temos a área aqui, vamos dar uma ajeitada agora para ficar parecido com isso daqui, né, pessoal? Tá bem nada a ver aqui, ó. Tem o preço ficar maior, os botões ali, esse campo input precisa ficar mais organizadinho, né? Então vamos fazer assim, nosso botão de menos, que a gente colocou a classe lá de minus, vai ter um display flex, alinhamento ao centro, justify content center. O tamanho dele vai ser de 30 pixels por 30 pixels, então o height, a altura e o height vai ser do mesmo tamanho. A gente pode colocar que ele vai ter uma cor cinza, color gray, um background, a gente vai colocar branco, uma borda de 1 pixel sólida, a gente vai colocar aqui gelo. E a gente vai fazer um border radius de 5 pixels para ele ficar arredondadinho, né? E aumentar o tamanho dessa fonte. Então, font size vai ficar 20 pixels para ele ficar um pouquinho maiorzinho, beleza? O botão de mais, que é o plus, vai ser a mesma coisa. Então, a gente copia esse aqui, cola aqui, plus. Só que no lugar do background branco, a gente vai colocar o background verde e a cor aqui do texto vai ser branco. Olha lá. Beleza? Só que daí o background, na verdade, ele vai ser branco também, né? E a borda que vai ser verde. E a cor vai ser verde. Aqui eu confundi tudo. Verde. Isso, dessa forma aqui. Show? Beleza. E o campo input, que é o do meio aqui, ó. Primeiro que ele tem que ser somente leitura, né? Então a gente pode colocar aqui, ó. Ele vai ser read only, somente leitura. Daí a pessoa não tem como alterar os valores aqui dentro, certo? E a gente vai ter que também alterar ele. Então aqui vamos colocar lá o nosso quantidade de item, que é aqui o nosso campo input. Primeiro que ele vai ter uma largura aqui de 30 pixels também, ele vai ser pequenininho. Vamos colocar que ele vai ter um padding left. Vamos colocar um text align center. Para o texto ficar bem no centro, ó, o umzinho aqui, né? E a gente vai dizer que ele vai ter um background branco, branco. Aqui vamos dizer que é important. Aí, ó. Beleza? E aqui no nosso preço antes, faltou a gente pôr aqui, ó. Aqui, ó, preço, quantidade, spam. Aqui. Ficou faltando a gente colocar um tamanho um pouquinho maior de fonte, né? Font size, vamos colocar uns 15 pixels, ó, para ficar um pouquinho maior. Vamos colocar aqui um font weight mais escurinha, mais negrito, né? 600. E vamos dar uma margem left de 15 pixels, né? Que ficou faltando aqui. Para ele ficar mais alinhadinho, ó. Legal? Joia. Deixa eu ver aqui esses botões. Eu acho que é meio engraçado isso aqui, né? Deixa eu ver. A gente chegou a fazer o preço quantidade. Deixa eu ver. Preço quantidade. A gente faltou fazer aqui alinhamento ao centro. Space between. Tá certinho. Porque dá uma certa impressão de que ele está meio desalinhado aqui, né? Deixa eu ver se eu aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte aqui.
Para 20 pixels. 18 pixels. Tá bom, né? Mas esse nosso campo input parece que ficou muito grande. Beleza, mas tá. Depois a gente qualquer coisa ajeita isso aqui, né? Ó, porque ficou realmente meio grandote isso aqui, né? Deixa eu diminuir um pouco para ver aqui. 20 pixels. 10 pixels. Engraçado, ele não muda isso aqui. Vou colocar um important aqui. Vou colocar, aumentar a largura disso aqui. 50 pixels aqui, 50 pixels aqui. Beleza. Isso aqui é a frescuragem, né? Aqui é a nossa linha aqui, ó. Deixa eu ver. O item carrinho. Aqui a gente tem... Podia colocar aqui um padding. Não, 10 pixels em cima e embaixo. E 0 pixels na esquerda e na direita. Para dar um certo afastamentozinho aqui. Beleza? Tá joia, tá legal, né, pessoal? Já tá bem interessante isso aqui. Depois a gente, logicamente, vai fazer isso aqui ser dinâmico, funcionar, mas de parte estética que tá bem legalzinha essa parte aqui, né? A gente pode até colocar um outro aqui, fazer uma cópia, para a gente ver como é que vai ficar com mais de um item, né? Então aqui a gente tem um item do carrinho, eu recolhi aqui no cantinho, vou copiar e vou colocar mais um item no carrinho aqui, para a gente ver como é que vai ficar com vários itens. Legal? Show de bola. Aí precisamos fazer agora a parte de baixo aqui, ó. Então a parte de baixo a gente vai ter um botãozão de comprar, né? Um botão verde. E a gente vai precisar ter mais um outro tab bar aqui para essa parte de total, né? E frete e tal, vai ficar um pouquinho mais para cima aqui. Então a gente vai precisar de dois aqui. Um que vai ficar o botão, que a gente já tem um lá embaixo. E um outro que a gente vai querer ficar um pouquinho mais para cima desse. Então a gente tem aqui, ó, tab bar. Então a gente tem o botão aqui, adicionar o carrinho, né? A gente pode até tirar esse outro aqui que a gente tinha um valor. E a gente pode fazer aqui, ó, um flex 100, criar essa classe. E aqui a gente coloca aqui, ó, flex 100. Flex 100. E aí você pode colocar assim que vai ser flex 1. Flex 1 é de 100%, certo? Então aqui vai ficar certinho assim. Deixa eu ver se eu coloco um margem alto. Text align center. Isso. Aí já para deixar o botão ali alinhado ao centro, a gente usando o text align, como a gente está tratando aqui do botão como sendo um botãozinho aqui, aí dá para a gente alinhar usando esse esquema aqui, né? E aqui, vamos lá, que o Tico e Teco já está fritando aí. Se você está acompanhando eu desde o começo, o teu também deve estar, né? O meu já está desgastado aqui. Então vamos terminar isso, né? Ainda falta a gente botar a lógica aqui da coisa. A gente está só terminando aqui a parte visual, né? Vamos colocar aqui comprar, vou colocar um emoji aqui, ó, com óculos, ó, comprar, show de bola. E a gente vai fazer mais um toolbar agora. Vamos colocar um outro, só que esse aqui nós vamos subir ele um pouquinho mais para cima. A gente pode colocar até direto aqui nele, ó, um estilo que a gente pode colocar assim, ó, margem bottom, margem de baixo. A gente pode dar aí uns 160 pixels para ele subir, ó. Beleza? Aqui a gente, para ver a background head aqui, para ver a área que ele vai ocupar, a gente pode colocar assim. Deixa eu apagar aqui, 3 pontinhos. Então ele vai pegar essa área aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho mais para cima. Eu botei o background head, engraçado que ele não obedeceu aqui, mas não tem problema.
Eu queria ver a área que ele ia ocupar, né? Então aqui dentro a gente vai colocar os totais, né? Os valores ali do quanto que deu, subtotal, frete, né? Então a gente vai colocar aqui dentro. A gente pode fazer uma div com a classe displayFlex. Justify content a gente pode pôr um space between, que é o espaço entre, né? Faltou a div, eu acho. Peraí. Faltando o fechamento dessa div. E aqui a gente vai colocar o valor assim, subtotal. Então, vamos colocar isso dentro de um span, subtotal. E um outro span que vai ser o valor. Então, R$800. Certo? Subtotal, R$800. E aqui a gente pode colocar uma classe, vamos colocar W80, que é de width 80. A gente pode criar aqui, ó, W80. E a gente pode colocar aqui que o width dele vai ser de 80% da área. Ó lá, aí vai ficar bem jóia, ó, subtotal, e o outro fica lá no outro cantinho. Podemos fazer mais um desse aqui, que vai ser na verdade o frete, né? Frete. E a gente pode colocar que o frete é de 10 mangos. Aí eles ficaram tudo na mesma linha. Para a gente tirar isso tudo da mesma linha, a gente pode colocar aqui um ID para esse nosso toolbar. A gente pode chamar de totais. E aqui embaixo a gente pode fazer assim, totais. A gente vai fazer que o flex direction dele vai ser coluna. Dessa forma vai ficar um embaixo do outro, certo? E a gente pode fazer um padding, né? Uma separação aqui, ó, padding de 8 pixels em cima e embaixo, 0 pixels esquerda e direita, para ele dar um certo afastamento. Podemos criar uma classe aqui que eu vou chamar de border gelo. Vai ser border bottom, ou vou colocar BD bottom. Um pixel solid gelo aqui para colocar um cinzinha. E a gente coloca essa classe aqui nessa nossa div aqui, ó, só para ter um tracinho. E aqui a gente pode dar um margin top para ela dar uma afastadinha lá da parte de cima, certo? Beleza, na verdade dá até para diminuir um pouquinho esse tab bar aqui, ó. Aí vamos diminuir um pouquinho mais, 110. Show. Então vai ficar assim, subtotal, frete, né? Nessa parte aqui a gente pode deixar negrito, então esse aqui a gente pode usar uma classe bold aqui, ó, de negrito. A gente já tinha até feito já, né? Ó, dos valores. Beleza? E aqui, nesse aqui a gente pode colocar border bottom. Ó lá. Show de bola, né, pessoal? Bem legal mesmo. Vou até diminuir um pouquinho mais, ó. Sim. Ficar assim, ó. Subtotal, frete. Beleza. E aqui os itens. Aí a gente tem aqui nesse cantinho, pessoal, um botão que a gente vai querer que quando clique nele, que abra uma opção de tipo um balãozinho, né? De esvaziar, para esvaziar ele aqui. Como que a gente faz isso? Então, se você entrar lá no Framework 7, na documentação, a gente vai ter aqui, ó, um componente que se chama popover. Esse popover é esse balãozinho aqui, ó. Deixa eu fazer um exemplo para vocês. Eu clico aqui, ele abre esse balãozinho. No Android vai ficar dessa forma aqui, ó. Esse tipo de balãozinho. Como é que você faz para usar ele? No link onde você vai querer o clique, você vai colocar data popover e apontando uma classe, né? E você tem que ter aqui, ó, classe link popover e um atributo data popover apontando
item que vai ser esse popover. Então a gente vai encontrar aqui esse nosso botão, tá aqui, ó. Então a gente vai colocar aqui essa classe link popover open, apontando que a gente vai querer abrir o data popover chamado popover menu aqui deu, né? E aí a gente vai pegar agora lá no nosso framework 7 e pegar esse popover que é o popover menu, que vai estar aqui, ó. Vamos achar, ó, popover menu, que é todos esses itens aqui menos a última div, que essa última div ela diz respeito à página aqui, ó, page, tá? Então a gente pode colocar logo aqui abaixo esse popover menu, e aqui a gente vai ter só uma linha que vai ser o esvaziar, né? Então a gente pode colocar aqui esvaziar carrinho. E aqui a gente pode colocar um ícone lá do Material Design Icons, que é tipo de uma vassoura. Matei não, escrevi matei, olha, Material Design Icons. Aqui você procura por broom. Aqui, ó, que é essa vassourinha aqui. Então é esse daqui, ó, MDI broom, certo? Vou pegar esse aqui. Deixa eu pular a linha aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, esvaziar. E aqui a gente vai colocar aquele ícone, né? Só vou trocar aqui de spam para ícone esvaziar carrinho. Certo? Então, feito isso, a gente vai ter aquele efeitinho do popover lá do Framework 7, ó. A gente clica aqui, ó lá, esvaziar carrinho, e aí quando clicar a gente vai depois disparar um evento aqui, a gente pode colocar um ID, que é esvaziar. A gente vai disparar um evento aqui de esvaziar carrinho, certo? Aqui também outra coisa que eu vou querer fazer, pessoal, é o efeito de abertura desse carrinho. Porque se a gente for ali no Framework 7, a gente for aqui em Router, View API, a gente vai ter aqui o Custom Page Transition. A gente vai querer que quando vá da página inicial para o carrinho, ele use uma transição que vai ser, deixa eu ver aqui, a que eu quero, é essa daqui, ó, push, essa daqui, ó, que é de, tipo, ele deslizar como se ele estivesse indo para o lado, tá vendo? Para a gente usar isso, a gente precisa passar essa option transition e aí colocar qual que é a transição que a gente quer. No caso é F7 push. Então a gente vai lá na nossa rota, vamos achar lá onde a gente tem a nossa rota lá embaixo do carrinho. Aqui onde a gente tem esse animate, que agora não funciona mais dessa forma, a gente vai colocar essa option, passando que a transition, a gente vai querer que seja push. Então, sempre que for fazer a transição para essa rota, vai fazer esse efeito, certo? E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou tirar aqui, ó, já para ir direto para lá, na nossa index, que está navegando direto para o carrinho, e eu vou querer que lá na nossa index, quando a gente clique aqui no carrinho de compras, é que a gente vai para lá, só para a gente ver se está funcionando legal. Então, a nossa index, vamos achar index.html, onde a gente tem o nosso top nav, está aqui. Então, a gente tem aqui o nosso btn cart, que é esse aqui do carrinho. Então, a gente vai mandar ele ir para a nossa rota de carrinho. Certo? Clicou aqui, então, foi para a nossa rota de carrinho. Viu o efeito? Que legal? Que maneiro? E lá no carrinho, a gente tem que fazer esse botão fazer voltar, né? Então, aqui a gente tem nav top cart, index, tá. Clicou aqui, voltou lá para nossa index. Então, ó, clicou, voltou para o carrinho, clicou voltar, voltou para index. Legal? Dá para a gente fazer também a nossa index ter esse efeito de push, né? Para ficar... deixa eu ver aqui o que a gente tem mais de efeito lá no Framework 7. Push. Então a gente pode pôr aqui também no nosso. Essa transição. Option, Transition, Push. Vou colocar lá na nossa index. Para a gente ver como é que fica o efeito de transição. Clicamos aqui, foi para o carrinho, clicou aqui, voltou. Ficou aquilo tudo não, né? Porque ele vem do outro lado assim, ó.
Então acho que não fica tão legal assim dessa forma. Eu vou deixar quieto isso daqui, vou apagar. Já assim, clicou. Beleza, voltou. Legal. Beleza, então com isso nós terminamos aqui a parte estética do nosso app, finalmente, né? Depois aí de longas horas aí fazendo, né? Nem sei quantas horas já deu isso daqui, mas foi bastante, né? Mas está sendo bem interessante. A gente fez a parte mais difícil, entre aspas, que é a parte estética mesmo. Você conseguir tirar, pensa, nós conseguimos tirar a ideia do papel aqui do visual e transformar isso em algo real rodando na tela do celular. Isso é o verdadeiro front-end, né? Então a gente tem aqui a nossa páginazinha inicial e a gente tem aqui a página de detalhes e a página de carrinho que a gente também fez, né? Acabei de ver aqui um detalhezinho que a gente acabou esquecendo, que era aqui do botão de categorias. O primeiro tem que estar marcado ativo, né? Olha lá, o primeiro tem que estar marcado assim, ó, dessa forma. Isso aqui ficou faltando, então deixa eu achar aqui na nossa index mesmo. A gente tem onde a gente tem aqueles botões das categorias, né? Deixa eu ver aqui, ícone busca, swiper, filter BTN, é esse aqui. Então aqui ficou faltando o que tiver ativo, né? Vou fazer assim, ó, filter BTN ponto active, o que tiver ativo, vai ter o background dele como sendo var verde e a cor color var branco e border none. Beleza? Aí sim, ó, agora ficou certo. Então o botão que tiver ativo, ele tem que ficar dessa forma aqui, né? Marcado que tá ativo, dessa forma aqui. Tava faltando esse detalhe aqui. Beleza? Então temos aqui os itens. Nós temos aqui para navegar. Temos aqui a nossa sacolinha, carrinho, né? E agora vamos fazer então a parte lógica aqui para concluirmos o nosso projeto. Se você quiser continuar assistindo essa série, assiste o próximo vídeo aqui, ó, clicando aqui no lado. E se você quiser aprender mais sobre como criar aplicativos, conhece o meu curso completo de desenvolvimento de apps. Forte abraço e até a próxima. Valeu!